Four, three, two, one. Pela ordem, jogador, seja muito bem-vindo ao Mestre da Lábia, o melhor treinamento de lábia e conversação do Brasil. Seja muito bem-vindo, Luiz. Eu vou falar hoje um conteúdo que me fez chegar até aqui hoje e fez você também confiar em mim e estar aqui hoje também, que é contar histórias. Eu sempre gostei de contar histórias e sempre pra mim foi o segredo de tudo. Hollywood estava certo há muito tempo e é assim que as marcas conseguem te cativar e prender tua atenção. O ser humano só consegue colocar as informações na cabeça dele quando é contada alguma história. E esse eu posso dar um exemplo até na loja de suplemento, que esse exemplo é ótimo de contar histórias porque, cara, é muito mais fácil a gente se identificar por histórias do que a gente se identificar com coisas abstratas. Eu vou dar dois exemplos pra você, tá? Um da bolinha brincando e outro da loja de suplemento e você vai entender do que eu tô falando. Quando eu trabalhava numa loja de suplemento, né, eu trabalhava como vendedor, o meu chefe, toda vez ele pedia pra ver minha mochila antes da gente for embora. Ele fazia isso com todos os funcionários. E ao decorrer do tempo que eu trabalhava lá, eu criando uma conexão com o cara, ficava mais íntimo dele. E um dia eu perguntei, porra, irmão, todo dia você pede pra ver minha mochila? Porra, ô meu chefe, você não confia em mim, pô? Depois de tanto tempo você não confia em mim? Aí ele virou pra mim e falou assim, Felipe, eu confio, porém, teve um ex-funcionário daqui que eu também confiei nele, ele tinha o mesmo jeitão que você e ele acabou nos roubando 10 mil reais em suplemento porque eu não checava a mochila. E eu, caralho, não, então beleza, pode checar minha mochila, tá tranquilo. O que isso quer dizer? Quer dizer que assim, depois de muito tempo, pra completar a história, depois de muito mais tempo, né, passou mais alguns meses e eu comentei essa história pros funcionários que já trabalhavam lá. E eles viraram pra mim e falaram, Fê, é só a história que ele conta, nunca existiu esse funcionário. Mas é muito mais fácil ele falar isso pra você. Aí eu, caralho, minha cabeça explodiu, porque eu entendi a importância de contar uma história. Eu entendi a importância dele ter falado essa história pra parecer mais leve. Até porque é muito mais protocolo social, né? Socialmente falando, né? Dele chegar em mim e falar, olha, teve um cara que roubou tanto, por isso, infelizmente, eu não posso confiar em você, do que ele chegar pra mim e falar, irmão, foda-se, você trabalha aqui, você é meu funcionário, eu não confio em você, essa é real. Isso ia criar alguns conflitos comigo, né? E ele não quer ter conflito com o funcionário. Então ele contava essa história pra cativar. Por isso que é muito louco quando a gente só entende contando histórias. A outra, o exemplo que eu quero te dar é o da bolinha. Olha que interessante, foi feito um experimento com crianças onde passava um vídeo na tela, crianças acima de 6, 7, 8 anos, certo? Nessa faixa, que já entende o que é emoção, que já chora, entende o que é histórias. Ela consegue acompanhar uma historinha, certo? Foi feito um experimento com elas que mostravam uma TV e várias bolinhas brincando. A cena, pra vocês terem noção, era assim, um fundo branco, uma bolinha aqui e 3 bolinhas aqui. As 3 bolinhas se encontram, comemoram junto e excluem uma bolinha. Essa bolinha pro canto da tela é excluída, ela faz uma comunicação triste, as 3 bolinhas comemoram e sai de cena. A maioria das crianças, depois a bolinha de centro sozinha, fica no centro sozinha e vai pro outro lado. Eu não sei se você entendeu a história, mas o que eu quero dizer aqui é, a criança com 8, 7, 9 anos, ela observava aquelas bolinhas que era simplesmente um movimento de bola e entendia que aquela bola ficou solitária. Mas na verdade não tinha gente nenhuma, por que a gente colocou isso? Por que aquela bolinha solitária? Ela só é uma bola num fundo branco, se movimentando menos que as outras 3. Mas esse padrão a gente enxerga. O ser humano consegue enxergar um padrão de comportamento, porque tá aqui, velho. A gente foi programado para viver bem em sociedade. A gente precisa ter desse convívio na sociedade. Por isso a gente tá sempre ligado a histórias que parecem com o nosso cotidiano, histórias comuns. Então a gente enxerga sempre esse padrão de comportamento, mesmo que seja umas bolinhas pulando numa tela branca, tá ligado? Que são só bolas, certo? Mas pra gente a gente coloca emoções. Aí que tá o ponto.
Por que você chora vendo um filme, mesmo sabendo que são atores, mesmo sabendo que é um roteiro, que tudo aquilo tem um propósito? Por que eu choro vendo o King Kong caindo da porra do prédio, sendo que o King Kong não existe, que é uma programação feita no computador? Por quê? Porque eles colocam emoção, que eles criam um personagem, eles criam uma vida, mesmo que seja digital. A gente sente a emoção. E tudo que é colocado a emoção, por exemplo, num filme, uma trilha sonora, uns personagens que linkam com personagens do cotidiano, que são os famosos arquétipos, né? Quando você cria essas personalidades que a gente linka com algo que a gente já conhece, a gente sente muitas emoções. Então, o principal objetivo do filme é ou a gente linkar com algo, com uma emoção muito forte, ou linkar com algo que a gente já conhece. Para mim, o segredo de você contar uma boa história é você entender que uma boa história precisa ter começo, ter meio e ter fim. Sempre apresentar um problema e solucionar esse problema de alguma forma que você contar, certo? Essa história também precisa ter personagens. Então, sempre que eu falo pra galera conte mais histórias. Óbvio que eu dei todo esse exemplo pra você entender um pouco do conceito do ser humano, dele entende melhor quando é contada história. Mas no quesito contar histórias, no quesito conversa com uma mulher, por exemplo, eu preciso que você faça ela contar a história e preciso que você conte muitas histórias pra ela. Contando muitas histórias e expressando essa história com o corpo, você faz ela se conectar muito mais com você. Porque quando você conta alguma história muito foda que você sentiu, ela sente a mesma emoção que você está exalando. Então, se eu conto uma história muito boa de uma vez que eu fui na praia, você vai sentir isso olhando a minha comunicação e observando tudo isso que eu tô sentindo na hora que eu tô contando. Então, porra, moleque, eu tava lá e surfando e pegando uma puta onda foda e do nada veio um golfinho. Então, tudo isso que eu contando, tá ligado? Eu faço você visualizar junto comigo e eu faço você sentir isso junto comigo. Então, assim, você entende, temos um ponto em comum. Você sabe o que é mar, você sabe o que é praia, você sabe o que é prancha, você sabe o que é surf. Tá aí dentro da sua cabeça. Então, quando eu conto uma história, você presta mais atenção. Muito melhor do que você contar alguma coisa, sei lá, de forma muito racional. Entregar informação é muito chato. Então, saiba contar mais histórias na sua conversa. Use as histórias ao teu favor. Use as histórias para você cativar, criar essas emoções das pessoas. Transforme uma viagem, uma caminhada simples, uma ida até o mercado em alguma história interessante. Eu sempre brinco com os caras aqui, que eu faço aqui para conectar com a minha equipe mesmo. Cada hora que eu vou em algum lugar, ou que eu saio, ou que a gente faz alguma coisa, tem história para contar, tá ligado? A gente cria histórias aqui porque eu observo e crio e conto essas histórias, certo? Imagina se eu só passasse informação para eles, não ia ter essa conexão que a gente tem hoje. Então, use as histórias ao teu favor. Bons contadores de histórias são bons vendedores e bons sedutores. O cara que consegue seduzir e encantar é o cara que consegue contar uma boa história e fazer todo mundo prestar atenção. Fê, como eu faço todo mundo prestar atenção na minha história? Ainda não. Já já você vai aprender na fase de linguagem não verbal. Certo? Agora eu só preciso que você entenda o que é uma história, entenda o poder de contar histórias e comece a exercer isso e botar isso na sua comunicação, que é contar mais aventuras. Mais uma aventura do Mais Brabo, tá? E é com essa frase que eu termino essa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Vamos para a próxima fase que eu tô bastante ansioso. Vamos dominar o jogo, ou melhor, vamos zerar o jogo. E é isso. Tamo junto, Lu. Gostou da história? Gostei, cara. É isso. Valeu.